Você passou os últimos 20, 30 anos construindo uma carreira brilhante. Subiu de cargo em cargo, conquistou um salário que a maioria das pessoas nunca vão ver. Acumulou respeito dentro da sua empresa, construiu uma reputação sólida no mercado de trabalho. Você tem um plano de carreira, talvez até tenha um plano financeiro, mas deixa eu te fazer uma pergunta que pode te incomodar um pouco agora. Você tem um plano patrimonial? Porque existe uma diferença brutal entre construir carreira e construir patrimônio. E a maioria dos executivos que eu conheço confunde as duas coisas durante décadas. Esse vídeo é para você que ganha bem, que vive bem, mas nunca parou para calcular quanto do que você ganha hoje já virou ativo real na sua vida. Ao longo desse vídeo, você vai descobrir 3 coisas que vão mudar a forma como você enxerga a sua vida financeira a partir de hoje. Primeiro, por que o seu cargo tem prazo de validade e o que isso significa para o seu patrimônio. Executivos são contratados para entregar resultado. Quando os resultados mudam, o cargo muda. A pergunta é o que fica quando o cargo vai embora. A segunda, a diferença entre renda e patrimônio. E por que confundir as duas é o erro mais caro que uma pessoa pode cometer. Você vai entender por que ganhar muito não garante absolutamente nada no longo prazo. Se você não souber converter tudo isso de renda em ativos. E também o número que você nunca calculou. Existe uma conta específica que todo executivo deveria ter feito há anos, mas quase nenhum fez. E quando você fizer essa conta hoje comigo, você vai entender exatamente por que esse vídeo precisava existir. Fica até o final, porque o melhor e mais impactante está guardado para o nosso fechamento. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse canal existe para entregar conteúdo estratégico sobre construção patrimonial e proteção de patrimônio com imóveis para pessoas que já chegaram em um nível alto da vida profissional e querem garantir que esse nível se sustente no longo prazo. Se isso faz sentido para você, já aproveita e se inscreve no canal agora. Clica no botão de inscrição aqui embaixo e ative o sininho. Todo o conteúdo que publicamos aqui é construído pensando em quem já tem uma trajetória consolidada e precisa de estratégia, não de teoria básica. Agora que você já sabe o que vamos abordar, deixa eu começar com algo que ninguém gosta de ouvir, mas que todas as pessoas precisam sim escutar pelo menos uma vez na vida. Sim, o seu cargo tem prazo, e esse prazo é menor do que você imagina. Existe um dado que precisa ser dito com clareza. A permanência média de um CEO ou alto executivo em uma mesma empresa aqui no Brasil gira em torno de 3 a 5 anos. Isso significa que a cada ciclo de resultados, cada mudança estratégica corporativa, cada fusão ou até mesmo uma reestruturação, o cargo que você ocupa hoje pode simplesmente deixar de existir ou deixar de ser seu. E olha, isso não é uma crítica à sua competência, é a natureza do jogo executivo aqui no Brasil. Você foi contratado para resolver um problema específico, em um momento específico, dentro de uma organização que também muda o tempo todo. O mercado respeita isso. O problema é quando você constrói toda aquela sua segurança financeira em cima de algo que, por definição, é temporário. Pensa comigo, você investe anos desenvolvendo habilidades, networkings, posicionamento de mercado. Isso é construção real, legítima e valiosa. Mas tudo isso gera renda. E renda é fluxo. Fluxo que entra enquanto você está no cargo e para quando o cargo acaba. A pergunta que pouquíssimos executivos e pessoas fazem é: o que fica quando esse fluxo parar? A diferença entre renda e patrimônio e por que ela muda tudo. Renda é o quanto você ganha. Patrimônio é o quanto você tem. E essas duas coisas são completamente diferentes. Uma pessoa que ganha 80 mil por mês e consome 78 mil dentro do mês tem uma renda extraordinária e um patrimônio completamente frágil. Já alguém que ganha 20 mil por mês, converte 8 mil disso em ativos produtivos mês após mês, em 15 anos, construiu algo que gera renda por conta própria, independente de qualquer cargo que ela esteja ocupando. A reforma tributária brasileira, que pode quadruplicar o ITCMD, está fazendo com que famílias se antecipem a mudanças fiscais
que podem tornar o planejamento patrimonial imobiliário não apenas uma questão de eficiência fiscal, mas uma necessidade real para evitar a diluição do patrimônio familiar nos próximos anos. Ou seja, até o cenário regulatório está cobrando que você pense isso agora. E tem mais. Dados do IBGE mostram que a expectativa de vida da população chegou a 76,6 anos em 2024. Isso significa que se você tem próximo de 50 anos hoje, você tem mais 25 anos de vida pela frente, pelo IBGE. A pergunta não é se você vai viver, a pergunta é com o quê? Se você está gostando desse conteúdo, já deixe seu like agora. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais e mais pessoas que precisam também ouvir isso que eu estou falando. E existe um fenômeno que os especialistas em finanças comportamentais conhecem muito bem. O aumento do padrão de vida acompanha quase que automaticamente o aumento da renda das famílias. Quando você é promovido, você troca de carro. Quando você recebe um bônus, você reforma a sua casa. Quando o salário aumenta, as férias ficam mais caras. O colégio dos filhos muda. O restaurante preferido também muda. Isso não é necessariamente errado. Você trabalhou muito para isso. Mas o problema é quando esse padrão de vida, que é financiado inteiramente pela sua renda ativa, ou seja, o seu fluxo mensal, aquela que depende de você estar empregado, performando, entregando todos os meses, que é o problema. Com mais tempo de vida após os 60 anos, cresce também o desafio de garantir renda suficiente para manter o padrão de vida por décadas e décadas. Eu vou te dar um exemplo concreto. Imagine um diretor financeiro com 52 anos de vida, com um salário de 60 mil mensais. O carro é da empresa, o plano de saúde é corporativo e tem um belo bônus anual. Ele tem um apartamento financiado, 2 filhos em universidades particulares e viaja 3 vezes por ano. Na percepção dele e provavelmente na percepção de todo mundo ao redor, ele é um homem bem-sucedido e financeiramente organizado. Mas se você perguntar a ele quanto do seu patrimônio atual gera renda sem depender do seu trabalho, a resposta pode ser aterradora. Quase nada. Porque a renda dele é alta, mas os ativos produtivos são poucos. Ele deixou de construir um patrimônio sólido em ativos. E o dia em que o cargo acabar, o padrão de vida vai exigir a mesma estrutura sem que haja um patrimônio capaz de sustentá-la. Concorda comigo? Então, compartilhe esse vídeo com alguém que você também conhece, que está nessa situação. Pode ser a coisa mais importante que essa pessoa vai assistir agora, no dia de hoje. E na prática, é possível retirar anualmente cerca de 4% do patrimônio investido sem comprometer a sua sustentabilidade no longo prazo. Isso significa que uma pessoa que pretende viver com 8 mil por mês na aposentadoria precisa acumular um patrimônio, e aqui vou falar algo voltado ao imobiliário, equivalente a 96 mil reais por ano em retiradas, ou seja, em aluguéis, o que dá aproximadamente 2,4 milhões investido de forma produtiva. Agora faz essa conta com o seu número. Qual é o padrão de vida mensal que você quer sustentar quando não tiver mais o cargo? Pessoas voltadas ao mercado financeiro vão falar para multiplicar por 12. Pegar um resultado e multiplicar por 25. E vão falar que esse é o patrimônio mínimo que você precisa ter investido de forma produtiva para nunca mais depender de um emprego. Eu vou além. Eu falo para a gente fazer essa conta com o patrimônio imobiliário, que é muito melhor do que o mercado financeiro. Além de gerar renda mensal através dos aluguéis, gera valorização anual, ano após ano. Você rende mensalmente e aumenta o seu patrimônio anualmente. Muito mais eficiente que o mercado financeiro. Mas a conta não é bem essa que eu acabei de falar. A conta que a gente pode fazer é, pega o valor que você quer ter mensalmente, divide isso por 0,8, 0,9, para descobrir quanto que você precisa ter em patrimônio imobiliário. E essa conta eu explico em outros vídeos, que eu vou deixar aqui no canal, para você não perder nada em nenhum conteúdo. Agora, que você já tem esse número na sua cabeça, a pergunta é, você tem esse número hoje fácil? Você consegue chegar nesse número de maneira estratégica? Se a resposta for não, ou você nunca pensou e nem tinha pensado nessa conta, você acaba de descobrir porque esse vídeo precisava existir. Deixa aqui nos comentários. Você já tinha feito esse cálculo antes? Escreve lá, já fiz. Ou, eu nunca tinha pensado nisso. Eu quero saber
Quantos de vocês estão nessa situação nesse momento? Planejamento patrimonial imobiliário não é luxo, é estratégia de sobrevivência. Pesquisas mostram que quase 58% das pessoas ainda não investem para a aposentadoria, mas querem começar. E o dado mais impactante é que quase 24% não investem e nem pretendem investir. Isso é preocupante em qualquer faixa de renda, mas em alguém com renda executiva, esse dado é devastador. Por quê? A janela de construção patrimonial de uma pessoa em cargos entre 40 e 60 anos é provavelmente a mais poderosa de toda a sua vida. E desperdiçá-la é um erro que não tem correção fácil. Estudos com top executivos brasileiros mostram que a perda dos salários e benefícios é considerada a dimensão mais impactante da aposentadoria. E os brasileiros avaliam essa perda como ainda mais significativa do que executivos de outros países. Isso revela algo profundo. A identidade do executivo brasileiro está muito conectada à renda que recebe. E quando essa renda para, a crise não é só financeira, ela passa a ser existencial. O planejamento patrimonial imobiliário entra exatamente aqui. Não para tirar você do cargo, mas para garantir que quando o cargo acabar, seja por escolha sua ou não, você tenha construído algo sólido que seja seu, que trabalhe por você e que sustente o padrão de vida que você construiu ao longo de décadas. Agora, eu preciso te falar sobre algo que a maioria dos conteúdos nunca menciona para as pessoas. É sobre uma mudança de mentalidade que separa quem constrói patrimônio de verdade de quem apenas acumula salário. Presta atenção nesse próximo ponto, porque ele vai mudar tudo. A pessoa que nunca construiu patrimônio real não falhou por falta de dinheiro. Ele falhou porque nunca se fez a pergunta certa. A pergunta não é quanto eu ganho. A pergunta é quanto da minha renda atual já está convertida em ativos que geram receita sem mim. Essa é a única métrica que importa para a sua liberdade financeira, para a sua liberdade de escolha no longo prazo. Não o seu salário, não o seu cargo, não o seu título atual. E isso começa com uma decisão. Parar de tratar o planejamento patrimonial imobiliário como algo que você vai fazer quando tiver mais tempo ou quando a situação estabilizar. Porque o tempo que você tem hoje com renda alta, capacidade de investimento e horizonte de construção ainda é relevante, é um ativo que se deprecia todo dia e passa sem ser usado. Você passou 30 anos construindo uma carreira extraordinária. Agora é hora de construir patrimônio que vai sustentar tudo que essa carreira criou. Não depois, agora. Seu cargo tem prazo, seu padrão de vida não pode ter. E a diferença entre esses dois mundos se chama planejamento patrimonial imobiliário. Feito com estratégia, feito com clareza e com urgência real. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreve aqui no canal agora e me conta nos comentários qual foi a parte que mais te impactou hoje.